Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 22. Nós vamos ler dos versos 34 ao verso de número 40. Eu gostaria apenas de informar a igreja, isso aconteceu na semana passada, na semana que terminou ontem, faleceu no Rio de Janeiro o pastor José Baltazar de Oliveira. Baltazar é um velho conhecido nosso aqui da Igreja Batista aqui da BAN, fez trabalho de férias conosco aqui algumas vezes, e nós, através do Baltazar, foi muito interessante, conhecemos também o pastor Joel, que hoje é pastor ali na Igreja Batista da Glória, e eu tive a oportunidade não somente de conhecer o Baltazar aqui, mas também de conviver com ele na associação ali, no trabalho associacional no Rio de Janeiro. Baltazar é uma pessoa muito querida, não é? De nossa igreja, especialmente. Tive a oportunidade e a loucura de viajar com eles, com grupos sonoros na época. Você não tem ideia, foi uma viagem que nós fizemos para cá. Sonoros cantou aqui em Cachoeiro no final de semana. Só para os irmãos terem uma ideia, nós saímos do Rio de Janeiro 11 horas da noite de uma sexta-feira e chegamos aqui aproximadamente meio-dia. E saímos daqui no domingo, 11 horas também, chegamos no Rio de Janeiro por volta de quase 2 horas da tarde. Então, para quem conheceu Sonoros, quem conheceu Baltazar, devem imaginar como foi uma viagem, o dobro do tempo e as brincadeiras. Então, foi uma pessoa muito querida. O grupo Sonoros também era um grupo que a gente amava e muito. E eu gostaria que a igreja orasse pela família do pastor Baltazar. Baltazar foi pastor dos irmãos ali na central de São João de Meriti. E uma pessoa assim muito querida mesmo. Alguém, eu dizia isso pela rede social, foi alguém que ousou ser diferente numa época em que eram todos muito parecidos. Dizer que igual é difícil. Isso, exatamente. Então, Baltazar, uma pessoa assim que marcou profundamente as nossas vidas. Mateus 22, a partir do verso de número 34 até o versículo de número 40. Nós vamos usar esse texto para a nossa meditação nesta manhã. Serei breve nesta meditação. O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Não posso deixar de agradecer, não é? E também já foi mencionado aqui a presença da Clege. Clege é uma pessoa muito querida também de nossa igreja. E todos os anos, no mês de janeiro, a gente conta com a Clege aqui. Que Deus te abençoe na sua viagem, não é? Te leve em paz ali a Linhares, na cidade de Linhares, no norte, não é? Do noroeste ali do nosso estado. Que Deus a abençoe e a leve em paz. E o neto também já foi citado, não é? Esse casal é um casal que a gente ama profundamente, não é? Gente que mora de graça no coração da gente. E aí é muito gostoso, tem sido muito gostoso, foi gostoso conviver com o neto aqui, trabalharmos juntos aqui em Equidaban e agora tê-los conosco também nesta manhã, juntamente com o Levi. Falamos muito do neto ali no Rio de Janeiro, com um amigo dele de infância, não é? O Henrique Ramiro. A gente conversou muitas vezes sobre o neto e sobre o casal, enfim, foi muito bom, muito gostoso. E tivemos a oportunidade também de estar com o pai, com os pais do neto. Eles vieram de férias da Espanha e estiveram conosco ali durante um tempo ali no Rio de Janeiro. Vamos ler, nós já lemos, né? Vamos então pensar nesse texto nesta manhã. Esse texto é um texto muito interessante. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. É importante que a Bíblia permaneça aberta, só para a gente entender o contexto desta leitura. E aí eu gostaria que você voltasse um pouquinho assim, aí as páginas da sua Bíblia, especialmente no versículo, ou no capítulo de número 22, lá desde o início. Nós vamos encontrar aí Jesus praticamente se aproximando do final do seu ministério, ou de uma parte final do seu ministério. E é legal pensar em Jesus na parte final do seu ministério, porque ele começa então a conversar sobre algumas questões bem importantes. Jesus começa a falar da questão escatológica.
E aí, quando a gente chega no capítulo de número 22, Jesus conta a parábola das bodas. E logo em seguida, assim que Jesus conta essa parábola das bodas, nos diz então o texto bíblico que Jesus cai numa questão chamada questão do tributo. E aí nos diz a Bíblia que os homens começaram então agora a perguntar a Jesus, a experimentar Jesus. Eles tentaram apanhar Jesus numa contradição. E ele estava ali, Jesus fala sobre tributo, Jesus fala sobre a moeda, Jesus fala então exatamente a quem eles deveriam dar aquilo que estava naquela moeda. E então é aquela velha frase que nós já conhecemos: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus então chega nessa questão, mas logo em seguida nos diz a Bíblia como Jesus tinha muitos inimigos ou pessoas que tentavam pegá-lo. Jesus então nos conta, a gente lê na palavra de Deus, nós vamos então encontrar aqui os saduceus tentando pegar Jesus e experimentar Jesus sobre a ressurreição. Eles contam uma história de vários irmãos que morreram, que ficaram viúvos e que foram, ou melhor, de uma pessoa que casou com vários irmãos e esses irmãos morreram. Eles tentam apanhar Jesus e Jesus então diz de maneira muito clara que aqueles homens não conheciam a Escritura. E então a gente pega Jesus nesse contexto onde Jesus está discutindo algumas questões religiosas com aqueles homens. E nesse auge da discussão religiosa, nós vamos então encontrar Jesus ali ainda com seus discípulos e com aqueles homens que tentavam apanhá-los, e nos diz a palavra de Deus que aqueles homens então tentam novamente apanhar Jesus. Eles chegam para Jesus e perguntam qual era o grande mandamento da lei, e aí Jesus nos deixa lições preciosas num texto precioso. E Jesus então ali ele acaba com toda a pretensão daqueles homens de tentarem discutir ou de tentarem apanhá-lo em algumas questões que para eles eram fundamentais, de que para eles eram questões que deveriam vir em primeiro lugar naquela discussão. E Jesus então mostra algo diferente, e aí eu começo a pensar exatamente como é que nós também agimos. Quantas vezes na nossa vida, irmãos, nós esquecemos o essencial e a gente começa a discutir as coisas periféricas da vida. Às vezes na vida da gente nós fazemos a mesma coisa. Nós nos esquecemos daquelas coisas que são realmente essenciais na nossa vida. A gente discute tanto as coisas que são periféricas, que a gente não consegue trabalhar aquilo que está no cerne, aquilo que deve estar no meio, aquilo que às vezes que deveria estar no centro do nosso coração, mas nós nos esquecemos disso, e nós então discutimos muitas coisas, mas nós esquecemos de trabalhar exatamente aquilo que deveria estar no centro. E neste caso aqui, nós nos esquecemos especificamente de pensarmos no amor e no amor de Deus, no amor de Deus. Quando aqueles homens param e quando eles perguntam para Jesus qual era o grande mandamento na lei, aqueles homens talvez não tivessem ideia daquilo que Jesus poderia lhes responder. Eles não tinham ideia daquilo que Jesus queria de fato que eles pensassem. E às vezes nós agimos da mesma forma. Quantas vezes nós paramos e nós discutimos igreja, nós discutimos religião, nós discutimos uma série de fatores, mas nós nos esquecemos de discutir aquilo que é o cerne, aquilo que é o principal. Nós falamos sobre os costumes da igreja, nós falamos sobre o comportamento na igreja, nós falamos como deveriam ser os procedimentos na igreja, nós falamos como deveriam ser os procedimentos em casa, nós falamos como deveriam ser os nossos relacionamentos, mas nós nos esquecemos de discutir aquilo que deveria ser o principal, que é uma coisa muito simples: o amor. O amor. Mas nós falamos de todas as outras coisas, mas nós nos esquecemos de vivermos aquilo que deveria ser o principal, que é apenas uma coisa chamada amor. Não existe palavra tão mal empregada nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos anos, como a palavra amor. Não existe palavra tão mal empregada. Nós confundimos sentimentos com amor, nós confundimos necessidades com amor,
Nós confundimos aquelas coisas básicas que nós temos, infelizmente a gente confunde isso e nós achamos que quando nós fazemos isso, nós então demonstramos que nós amamos. Nós confundimos muitas coisas, infelizmente, mas a gente não sabe exatamente aquilo que Jesus quer que entendamos, a gente não consegue entender e compreender isso. Aqueles homens que estavam diante de Jesus não eram pessoas ou homens quaisquer, não era gente de qualquer qualidade, não era gente de pouco conhecimento, mas eram pessoas que conheciam profundamente o texto daquela sua época. Eram homens que conheciam os preceitos da palavra que Deus havia dado através dos profetas. Eram homens que conheciam as profecias. Eram homens que conheciam os mandamentos. Eram homens que estudavam o Torá. Eram homens que estudavam as leis. Eram homens que conheciam profundamente os fundamentos da religião, da religiosidade da sua época. Eram homens que tinham conhecimento, talvez como nós nos ufanamos de ter conhecimento, como nós às vezes olhamos para nós mesmos, nós achamos que a gente tem todo um cabedal de coisas, como nós às vezes fazemos citações, aqueles homens também citavam. Eram homens que conheciam profundamente, mas eram homens que infelizmente eles eram desprovidos de uma coisa muito básica, eles eram desprovidos de amor. Eram homens que eles não conseguiam olhar para as pessoas e entender que cada um de nós tem as suas necessidades. Eram homens que conheciam preceitos religiosos, mas eram homens que não entendiam das necessidades humanas. Eram homens que tinham uma vida que eles falavam que era uma vida cristã, uma vida religiosa, mas eram homens que desconheciam exatamente o que significava amar. Eram homens que conseguiam se autoestimular, mas eram homens que não conseguiam estimular as outras pessoas. Eram homens que não conseguiam compreender que as pessoas possuem necessidade de conhecimento. Eram homens que não conseguiam entender que as pessoas possuíam necessidades de estruturas. Eram homens que não conseguiam entender que as pessoas necessitavam de contatos, que necessitavam de incidentes. Eram homens que não conseguiam compreender isso. Eram homens que olhavam todos de uma mesma forma, mas eles olhavam de acordo com o seu preceito religioso, e o preceito religioso às vezes coloca as estruturas lá em cima. Eles esqueciam daquilo que era básico, e por isso mesmo eles não conseguiam entender Jesus, não conseguiam compreender Jesus. Queridos, às vezes eu paro e quando leio a palavra do Senhor eu fico pensando o que seria, em meus passos, o que faria Jesus. Às vezes eu fico imaginando se Jesus viesse hoje, e se Jesus estivesse aqui, se Ele entrasse humanamente falando, se Ele encarnasse novamente, provavelmente nós seríamos aquelas pessoas que gritaríamos: crucifica-o, crucifica-o, porque Jesus, com toda certeza, o modo de olhar de Jesus, o modo de encarar de Jesus, o modo de viver de Jesus era um modo totalmente diferente daquilo que os religiosos da sua época viviam. Jesus, ele veio com uma proposta diferente. Jesus veio com uma proposta totalmente diferenciada, e por isso ele foi tão odiado, porque as pessoas não conseguiam compreender a proposta de Jesus. Não conseguiam compreender. Porque Jesus não estava preocupado nas questões da lei. Jesus não estava preocupado simplesmente com as questões da letra. Jesus estava preocupado muito mais que isso, mas Jesus estava preocupado especialmente com as questões das pessoas. Jesus estava preocupado em olhar para o coração das pessoas. Jesus estava preocupado em ter uma outra visão de vida. Jesus queria ter uma outra visão agora diferente. Ele veio inaugurar o reino, mas inaugurar o reino de forma diferente. Ele veio então solidificar este reino de maneira diferente. E Jesus então ele veio nos ensinar algumas questões que nós encontramos nesses versos aí, a partir do verso 34, mas frisando nos versos 37, 38, 39 e 40. E aí eu quero tirar pelo menos algumas lições bem rápidas aqui, porque quando perguntam para Jesus qual era o grande mandamento na lei, Jesus então responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Este é um dos primeiros mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu
coração, é o que Jesus coloca primeiro. Eu preciso entender, se eu quero compreender Jesus, se eu quero compreender a vida cristã, eu preciso compreender que eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, de todo o coração. Simples, muito simples. Às vezes nós amamos coisas, nós amamos pessoas, e quando eu falo amar pessoas, nós amamos coisas que as pessoas nos oferecem, nós amamos objetos, nós amamos o nosso trabalho, nós amamos a nossa casa, nós amamos o nosso carro, nós amamos o nosso ofício, nós amamos muita coisa que tem a ver com a nossa vida, mas quantas vezes nós não conseguimos entender que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, amar de cor, amar de coração, de todo o coração, porque o coração verdadeiramente, alguém já disse que coração é a sede do conhecimento, da sede do sentimento, o coração é a sede da motivação, é com o coração que eu amo, é de coração quando eu me coloco, é quando eu me jogo, é quando eu vou e quando eu me entrego de maneira total, sem reservas, sem reservas. É quando eu confio e eu amo, é quando eu me entrego, é quando eu me dou, não é? E aí quando eu faço isso, verdadeiramente eu me torno, literalmente, eu vou ficando assim, eu vou ficando leve, leve, porque eu estou com o meu coração no Senhor, então eu fico leve, leve, porque eu confio, porque eu me entrego, porque eu me dou, e se eu confio, e se eu me entrego, eu me torno leve, porque o meu coração está ligado com o Senhor, e aí quando eu amo de todo o meu coração, eu posso então me sentir, eu posso ficar leve, porque eu tenho confiança, e Jesus é exatamente isso que Ele quer falar, que Ele quer nos ensinar nesta manhã. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, é amar de forma incondicional, incondicional. É fazer tudo por Ele, é viver para Ele, é se colocar diante dEle e dizer assim: Senhor, agora é contigo, Tu cuidas disso aí, Tu fazes aquilo que Tu bem entenderes, mas eu quero Te amar de todo o meu coração, porque esse é um dos princípios pelo menos dos 2 grandes mandamentos, Jesus coloca aqui. Mas Ele coloca mais uma coisa: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e Ele vem e diz mais uma coisa: de toda a tua alma, de toda a tua alma, de toda a tua vitalidade, de toda a tua vitalidade, de todo o tempo, você vai colocar tudo o que você tem, tudo o que nós temos. Quando nós sofremos, não é? Quando a gente passa por um sofrimento muito difícil pela vida da gente, tem coisas que doem no coração, mas tem coisas que vão lá na alma, e muitas vezes você já disse isso na sua vida, tem dor que você sente essa dor lá na alma, e quando você sente a dor na alma, ninguém entende, só você. E por isso às vezes é tão difícil quando você vai visitar alguém, e você chega lá e você diz assim: eu imagino, ou eu sei o que você está sentindo. Você não sabe, você imagina, porque tem dor que dói lá no fundo, e tem dor, queridos, que só você passando por ela para saber exatamente o que é. E o princípio é o mesmo quando Jesus nos diz: amar o Senhor de teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, é você amar profundamente com todo o seu ser, com todo o seu ser, tudo que você tem, é amar de forma incondicional, é jogar, porque amar é isso, não é assim? Quando você ama alguém, você se abre. Às vezes as pessoas dizem até: você fica bobo, porque você se abre, você confia no outro, você conta as suas coisas mais íntimas para o outro, você se derrama diante do outro, você então age com o outro, você pensa em voz alta com o outro, você pensa em voz alta com o outro, e pensar em voz alta, a gente só faz isso quando a gente confia,
Porque quando nós confiamos, quando nós não confiamos, a gente pensa, mas a gente não fala. Mas quando nós confiamos, nós pensamos em voz alta. E amar é que tem esse sentido, é de você amar, de você colocar o seu coração, é você colocar a tua alma, é você pensar em voz alta, é você se derramar, é você pensar, Senhor, agora eu estou contigo, é você viver em sintonia com Ele, é você viver em pensamento com Ele. É o que Jesus tenta ensinar para aqueles homens naquele dia. Mas Ele diz mais, e vamos adiante, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência, porque amar também é um gesto de inteligência. Ame, escolha, você escolhe isso, mas ame porque é o que Jesus verdadeiramente procura nos ensinar. De todo o teu entendimento, Eu gosto muito dessa questão, dessa ideia de entendimento, porque nós precisamos nos renovar dia após dia. E aí eu penso exatamente naquilo que o apóstolo Paulo nos coloca: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, e não vos conformeis a este mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformáveis pela renovação da vossa mente. É uma renovação diária que nós precisamos fazer. Por isso, ame, mas ame com entendimento. Com entendimento. Entenda o que você está fazendo. Porque é dessa forma que Deus trabalha. Literalmente é dessa maneira que Deus trabalha. Mas é preciso que eu ame ao Senhor. É preciso que eu entenda isso. E aqueles homens pararam, eles ficaram exatamente olhando para Jesus. E Jesus então disse: este é o grande e primeiro mandamento: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. E para fechar, queridos, Jesus continua a sua conversa, Jesus continua falando àqueles homens, e aí Jesus vem e ele diz mais. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu gosto dessa ideia de amar o próximo como a ti mesmo, porque às vezes nós falhamos num quesito muito básico, e aí é uma questão doentia. Às vezes nós amamos muito mais o outro do que nós nos amamos. Mas é uma coisa muito interessante, porque à medida que eu me amo, é a medida do amor que eu terei pelo outro. Por isso eu tenho que estar muito bem resolvido nisso. Eu preciso resolver muito bem essa coisa. Como é que eu me vejo? Como eu me amo? Será que eu me aceito da maneira como sou? Será que quando eu olho no espelho eu gosto daquilo que vejo no espelho? Será que quando eu abro lá meu espelho, e lá na minha casa, lá no meu quarto, tem um espelho grandão, daquele que a gente colocava na sala. Então tem um espelho grandão, e todo dia quando passo por ele eu vejo essa figura, eu falo assim: como você é lindo. Eu me amo do jeito que eu sou. Sou baixinho, tenho 1,64 m, os meus irmãos têm 1,80 m, os dois. Eu preciso olhar para cima para falar com eles. Você acha que isso me incomoda? Nunca, porque foi assim que Deus me fez, e dessa forma que eu me encaro, eu não tenho problema com isso. O meu pai era um negro enorme, forte, não é? Graças a Deus. Agora, você acha que eu vou me importar porque eu sou baixinho? Não me importo com isso. Eu me amo do jeito que eu sou, porque foi dessa forma que Deus me fez, e eu só consigo amar o outro quando eu estiver bem resolvido comigo. Enquanto eu não me resolver, irmãos, eu nunca vou conseguir trocar sentimento com o outro, porque eu vou estar sempre olhando para o outro da maneira como eu me vejo, da maneira como eu me encaro. E às vezes tem gente que é tão dura com as pessoas, tem gente que às vezes é tão complicada com as pessoas, porque essas pessoas ainda não se resolveram, elas não conseguiram tratar, elas não conseguiram trabalhar essa questão que Jesus Cristo coloca aqui, e que os psicólogos pegaram para eles hoje. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas é importante, Jesus fala do amor horizontal, vertical, Jesus fala do amor horizontal. Mas eu só tenho um se eu tiver o outro. Eu só consigo viver bem um se eu conseguir conviver bem com o outro, se o outro existir na minha vida, porque se ele não existir eu nada farei, nada conseguirei fazer. Muito pelo contrário. Por isso,
Jesus, então, quando ele responde àqueles homens, ele fala simplesmente dos 2 grandes mandamentos, e ele simplesmente nos faz pensar nessas 2 grandes verdades, que é amar a Deus de coração, alma, entendimento, força, algumas versões, e o segundo, amar o próximo como a ti mesmo, porque destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esses 2 mandamentos. De nada vai adiantar, meus queridos, se eu vier para cá, de nada vai adiantar se eu chegar aqui, pregar, de nada vai adiantar se eu sair daqui, for para o Paraguai, de nada vai adiantar se eu sair daqui, for para outro lado do mundo, de nada vai adiantar se eu sair daqui e for para o Sudão, de nada vai adiantar se eu sair daqui e for para a Europa, de nada vai adiantar se eu for para qualquer parte do mundo, se eu não viver isso que Jesus Cristo me coloca aqui, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como eu me amo. De nada vai adiantar. Talvez, queridos, o que a gente precisa exatamente nos nossos dias é restaurarmos, recuperarmos essas 2 grandes verdades e entendermos que não existe religião, não existe igreja, não existe religiosidade que possam abrir mão desses 2 grandes mandamentos, que é o amor a Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como nós nos amamos. Talvez seja exatamente este o pulo do gato, não é? No melhor das intenções, não é? No melhor uso da frase, talvez seja exatamente isso que nós precisamos viver nos nossos dias, em pleno século de número 21. Precisamos restaurar e repensar exatamente um princípio básico que está na palavra de Deus há mais de 2000 anos, há muitos anos, palavras de Jesus. E em 1 João 4, versículo de número 20, Jesus diz assim, João diz assim: se alguém disser, ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Portanto, um bom exercício de amarmos o nosso irmão a quem vemos, começa em amarmos a Deus a quem não vemos. E a melhor forma que eu tenho de demonstrar de que eu amo ao meu irmão, que vejo, não é, que dedico o meu amor a ele, a melhor forma de mostrar que o amor de Deus está na minha vida é exatamente amando o meu irmão de forma profunda e de maneira incondicional. Incondicional. É difícil às vezes, mas é amarmos de forma incondicional, apesar de tudo, apesar do que ele é. Quando eu ouço falar em Ases e Apac, eu me lembro que ali, em Vila Velha, enquanto respondíamos pela superintendência daquele município, nós tínhamos uma escola também lá no presídio, que é também casa de passagem, e a gente às vezes chegava ali numa quarta-feira, 2 horas da tarde, 13 horas, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, a gente vê aquelas filas imensas de mães com coisas, chorando, esperando ver os seus filhos, e aí nós passávamos, e aí algumas pessoas no carro diziam assim: como pode? Como pode uma mãe ficar chorando num sol quente desse, não é? Rachado? É amor, é amor. Ela ama apesar de tudo, é filho, e ela ama. Da mesma forma, essas pessoas que estão lá, são pessoas que precisam ser amadas de forma incondicional. Você não é pai, você não é mãe dessa gente, mas você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, e nós precisamos amar exatamente de forma incondicional, como Jesus Cristo nos coloca aqui através da sua palavra. E que Ele possa nos abençoar, nos fazer entender melhor aquilo que Ele tem para cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém?